me acalmar, tranquilizar e a gente continua, né? A gente vai para frente. E falar do Espírito de Maria, nada mais natural do que falar do impacto espiritual que ela tem em nossas vidas e na vida de muitas pessoas. Sempre que a gente fala do bem, muitos espíritos bondosos acorrem na nossa direção e iluminam as nossas reuniões para que elas corram sempre em ritmo de tranquilidade e harmonia. E naturalmente, sempre que se fala do bem, muitos dos nossos irmãos desesperados, precisando de ajuda, necessitados dos mais diversos, também vão ao encontro dessas nossas reuniões com o objetivo de se sentir saciados na sua fome espiritual, se sentirem abraçados e acolhidos e se livrarem dos tormentos que lhes obsediam. Mas, quando se fala especificamente de Maria, e aí é uma tradição que reza, né, no mundo espiritual, porque várias entidades já vieram nos contar isso, 3 personalidades em especial vêm ao nosso encontro. São aqueles que abandonaram a vida por sua livre vontade, né, que utilizaram de mecanismos e abandonaram o corpo físico e foram para o plano espiritual. Sempre que se pronuncia o nome dela e se fala dela, é como se fosse um convite emanado a eles. Sempre todos aqueles que tiveram o direito à vida negado pelo aborto, também vêm ao encontro das nossas reuniões, quando nos detemos a falar de Maria. E também todas aquelas nossas irmãs que acabaram perdendo a vida por essa mesma escolha, que foi interromper a vida do semelhante, também vêm em direção a essas nossas reuniões. Porque o nome de Maria é muito atrelado, e quem já leu o livro Memórias de um Suicida vai saber disso, é muito atrelado a essas 3 personalidades. E todos os sofredores do mundo que carregam essas dores de alma têm uma devoção especial do Espírito de Maria ali socorrendo. Por isso que nós vamos ver o Hospital Maria de Nazaré, a Colônia Maria de Nazaré, os caravaneiros de Maria, que cuidam especificamente daqueles que tiraram a própria vida física e assim por diante, né? Então esse Espírito decidiu atrelar, talvez por uma predileção da maneira como morreu aquele que é considerado o traidor do seu filho, né? Por todos aqueles que têm esse nível extremo de sofrimento. Mas não só por eles, é claro. Bem, iniciando, Maria nasce de um casal que a tradição já colocou como santos, né? Então São Joaquim e a Santana, ou Santa Ana, são os pais de Maria de Nazaré. Nasce ela na terra por vias convencionais, tudo sempre obedecendo à lei de natureza. O nome de batismo é Miriam, a gente traduz como Maria, né? Miriam no idioma tradicional, que significa Senhora da Luz, nada mais apropriado para esse espírito, né? Diz a história que nasceu entre 18 ou 20 anos antes de Cristo, então a idade aproximada de quando ela teve Jesus, em Nazaré, era uma Galileia. Durante a infância viveu toda em Nazaré, e a gente vai ver que isso de fato acontece pelo próprio nascimento do seu filho, né? Casamento e nascimento do seu filho. E possivelmente casou-se aos 14 anos com o carpinteiro José. E à época, isso não era uma idade absurda, na nossa sociedade, mas na dela não era. Apesar, e não sei se vocês já tiveram contato com um evangelho apócrifo de Tiago, lá é considerado apócrifo pela igreja, né? Mas, historicamente falando, ele tem autenticidade. E lá ele coloca como foi o contato de Maria com José, como eles se aproximaram, como eles se casaram, como foi a escolha dele como marido dela, a infância dela, como aconteceu, os aprendizados que ela tinha no templo e de que ela não era um espírito comum desde muito criança. Ela já mostrava sinais de superioridade, de alguém que veio por uma missão e que ela revelava isso pelo gesto, pela maneira de falar e até pelas escolhas que fazia desde muito nova. Na sua infância, narra o Evangelho de Tiago, né? Ao chegar aos 3 anos, disse Joaquim, seu pai, chama as donzelas hebreias para que a acompanhem, e a menina não olhe para trás,
e o seu coração seja cativado por algo fora do templo. A preocupação dele era de que ela se apaixonasse por alguém e abandonasse a vida ao lado deles e enveredasse por esse romance. E assim fizeram. E lá recebeu ao sacerdote. O Senhor engrandeceu teu nome diante de todas as gerações. Foi a primeira profecia que rondou a vida de Maria. E se a gente ler o Evangelho de Tiago, fazer paralelo com o de Lucas e algumas partes de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que a vida de Maria foi toda rodeada de mediunidade, principalmente de profecia. Pois que no final dos tempos manifestará em ti sua redenção aos filhos de Israel. Então, pela sentar-se no terceiro degrau do altar, o Senhor derramou graças sobre a menina, que dançou cativando toda a casa de Israel. Todas essas são metáforas que Tiago usa, né? Saíram então seus pais, cheios de admiração e louvando ao Senhor Deus, porque a menina não havia olhado para trás. E Maria permaneceu no templo como uma pombinha, recebendo alimento pelas mãos de um anjo. As metáforas que Tiago utiliza são exatamente para demonstrar que a relação de Maria com esses seres espirituais era desde sempre. O que nos mostra que faz muito sentido quando Lucas vem dizer que um anjo lhe aparece anunciando que ela teria um filho. Não era aquele primeiro contato dela com um anjo, ou com um ser superior. Ela já tinha esse contato muito antes, desde muito nova. As preocupações dos seus pais eram muito corriqueiras e habituais do seu tempo. Mas Maria não revelava para eles, nem para nenhum da sociedade, nenhuma preocupação nesse sentido. Ela não parecia ter tendência a nenhum desvio. Pelo contrário, ela é que demonstrava aos pais o caminho que ela estava destinada a trilhar. Então nós já vamos refletir sobre alguns pontos. Por exemplo, a escolha desse espírito para reencarnar como mãe de Jesus não pode ter sido aleatória. Ela foi escolhida para desempenhar essa função, essa missão, vamos dizer assim, e não foi à toa. Ela já revelava uma ascendência espiritual e já mostrava também a sua capacidade de desempenhar muito bem essa função. Não é à toa que é esse espírito que perpassa toda a sua vida dedicada a, se não cuidar do seu filho, cuidar da impressão que ele deixou no mundo, do evangelho que ele deixou no mundo. E aí nós vamos ver que mesmo depois da desencarnação dele, ela é uma das principais divulgadoras do evangelho do Mestre. Não exatamente porque ela fazia pregações, mas porque ela vivia de conformidade com aquilo que o Mestre tinha ensinado. Então, ela era o exemplo vivo de como proceder diante do evangelho. Aqui, Evangelho dos Humildes, outro livro também fantástico, espírita, né? Mateus compreendeu a inspiração que lhe vinha do alto, de que o espírito virginal tinha sido escolhido para vir a ser mãe do Mestre. O espírito virginal, e aí entra a primeira parte da história, né? Maria é chamada de virgem, não só nos evangelhos, mas por muitas denominações religiosas, principalmente de ascendência católica. O espírito virginal é aquele que, através de sucessivas e incontáveis reencarnações, torna-se isento das máculas da matéria. O que é que Rigonati está dizendo para a gente aqui? Que virgem era uma denominação do tipo de vida que Maria levava. Não só no mundo físico, né? No plano espiritual principalmente. Essa escolha, essa decisão dela de ter um padrão de vida é que torna ela virginal. Não porque ela não tivesse contato com nenhum homem nas suas reencarnações, mas porque ela não se deixava levar pelas seduções que a matéria lhe oferecia. Então era virgem no sentido de não ser tocada mais pelos desejos que a matéria poderia suscitar nela. E é por isso que nós vamos ver Maria abrindo mão da vida ao lado dos seus filhos após a morte de Jesus e indo morar com João, o evangelista, vivendo numa espécie de gruta ou de caverna, onde até hoje, inclusive, existem excursões que vão para lá, né, para visitar esse local. Então ela deixa o conforto do seu lar, apesar de não ser rica, e fazendo um parênteses. Eu achei muito interessante, uma história até, para mim foi cômica.
mas que tinha um certo sacerdote religioso que dizia que Jesus tinha sido durante a vida uma pessoa muito rica. E eu fiquei achando estranho, porque a palavra do mestre era contrária a isso, né? Ele dizia, o filho do homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça. Então, não faria sentido se ele tivesse sido rico, né? Mas a explicação dele era que Jesus tinha uma casa, segundo ele dizia, né, à beira do lago de Genezaré, que de fato é um lago muito grande, né? O mar da Galileia, que é assim chamado, um lago muito grande. E que essa casa, segundo ele informava para a gente, revelações somente espirituais, porque não se lê isso em lugar nenhum. Era uma casa maravilhosa, muito espaçosa. E como era na beira da praia, então só podia ser uma casa muito cara. E daí ele deduziu que Jesus era riquíssimo. Mas na verdade não era bem assim não. José era carpinteiro. E principalmente, José era carpinteiro judeu. Vocês sabem, nós sabemos que o Império Romano é que dominava ali. Eles não permitiriam que o carpinteiro fosse tão rico assim, a não ser que tivesse a seus serviços como heróis. Segundo ponto, Maria de Nazaré, ela costurava, tanto é que o manto do Cristo foi feito por ela, né? A roupa que ele vestia e que é chamada de inconsútil, porque foi o único fio que foi amarrado diversas vezes até construir a vestimenta dele, foi feito por ela própria, porque eles não tinham dinheiro para comprar roupa. E a vida simples continuou depois da morte de José, porque Jesus, nos dizeres do próprio Evangelho, solicita ao seu pai que lhe ensine seu ofício. Apesar de Jesus já saber, obviamente, as linhas, né, da profissão do pai, ele, por humildade, pede o aprendizado e dá continuidade ao trabalho do pai até que inicia sua vida messiânica. Então, não, nenhum deles era rico, não. E depois, quando Jesus desencarnou, Maria seria mantida pelo filho mais velho. Ela abre mão disso e vai viver com João, como eu disse no início, numa gruta, né? Então eles não tinham nenhum tipo de ostentação. E aí vem uma fala do próprio Kardec, na Revista Espírita, sobre essa ideia de virgindade espiritual de Maria. E Kardec diz o seguinte: essa interpretação da razão de ser toda natural ao dogma da Imaculada Conceição, do qual o ceticismo tem zombado. Esse dogma estabelece que a mãe do Cristo não estava manchada pelo pecado original. Como pode ser isso? O pecado original, Kardec faz uma explicação anterior, que seria esse pecado do orgulho e do egoísmo, né? Não é o de Adão e Eva. É muito simples. Deus enviou um Espírito puro, isso já dá margem a algumas reflexões nossas, para se encarnar sobre a terra e nela cumprir essa augusta missão. Então não era qualquer espírito, era um espírito purificado depois de inúmeras reencarnações. E apesar de não estar no mesmo patamar evolutivo que o filho, mas também não era um espírito comum ao mundo físico. Isso aqui Emmanuel que nos diz: buscando no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples. Emmanuel já vem nos dizendo: Maria existia junto com seu marido num lar apagado e simples da Galileia, e lá foi escolhida para ser a mãe do Divino Mestre. E é interessante porque o próprio Jesus vem falando sobre a escolha de Deus pelas coisas simples do mundo, e Maria foi o maior exemplo disso. De todas que poderiam ser escolhidas para receber o Divino Amado, é escolhida Maria num lar apagado e simples da Galileia, com um marido carpinteiro, que teve toda a sua vida muito simples e que não tinha nenhum tipo de reverberação social. É essa mulher, é esse espírito que foi escolhido para ser a genitora do Mestre. O humilde, ela ocultava a experiência dos sábios. Nós conseguimos ver as mãos venturosas de Maria, e Humberto de Campos é que vem nos explicando isso, abrigando os doentes, os necessitados que corriam atrás dela, implorando a Mãe Santíssima:
foi assim que ela recebeu esse título, né? Porque os mais necessitados é que a chamavam assim. E nas mãos dela, acolhendo muitas vezes silenciosamente, assim como passou silenciosa por toda a perseguição que seu filho sofreu, era essa mão gentil, essas mãos gentis que abrigavam a sabedoria. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Se nós pudéssemos, e é só pelo esforço da imaginação por enquanto que nós vamos chegar lá, mas alguns filmes retrataram muito bem, se nós pudéssemos olhar, admirar Maria a seu tempo, e todo o sofrimento que ela foi obrigada a passar, pela perseguição, tortura e morte de seu filho, nós veríamos que por trás daquele corpo frágil da sua época, existia lapidado um espírito diamantino, com uma força que só ela para demonstrar no mundo. Pobre entre os pobres, carregava na virtude os tesouros incorruptíveis do coração. Ela poderia ter descansado após a morte do filho ao lado dos outros. Ela poderia ter buscado sossego junto daqueles que amavam tanto o seu filho. Mas a opção dela foi de continuar exercendo aquilo que tinha aprendido com ele. E desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Interessante notar, né? Maria de Nazaré era considerada, nesse livro Religião dos Espíritos, Emmanuel não está falando isso à toa, não. Ele está falando daquilo como as pessoas enxergavam Maria. Enxergavam ela como uma mulher pobre, frágil, que não tinha condições de levar adiante alguma coisa de muita sabedoria ou de grande intelecto, mas a visão espiritual que eles tinham, que os espíritos tinham, era dessa mulher sábia, resistente, de tesouros incorruptíveis no coração e prestigiosa perante Deus. Essas eram as características primordiais desse espírito gentil. Até que chega um momento, e aí vamos fazer um esforço também, de nos colocar na situação dela. Ela era uma mulher casada, cujo o marido tinha esperado alguns anos, porque como eu disse, ela casou aos 14 anos, né? Ele esperou alguns anos até que ela chegasse à maturidade, provavelmente dos 18 ou 20 anos, como foi dito no primeiro slide, para aí sim iniciar uma vida conjugal com ela. Nesse momento, recebe ela, que tinha iniciado essa vida a dois, o anúncio de que seria a mãe. Só que não seria a mãe de qualquer um, seria a mãe do embaixador divino, né? Seria ela a responsável por abrigar no ventre aquele que era o salvador do mundo, assim chamado. E quem vem avisar ela é um anjo. Então, imaginemos essa visita, né, noturna nas nossas casas, simplesmente vivendo a nossa vida até que alguém aparece, o Espírito Superior nos aparece e nos anuncia que uma missão havia sido guardada para nós. E aí inicia a fala: salve a agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, e será chamado Filho do Altíssimo. E aí nós encontramos uma das maiores virtudes que já foram ensinadas à humanidade, a ideia de resignação. Maria é o exemplo maior de obediência a Deus e resignação no mundo. Que a resposta dela foi: disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Um nível de dedicação como esse não se encontra em qualquer espírito. E é por isso, talvez, a predileção de Maria por todos aqueles que, revoltados com a vida, abriram mão